Dando o Marlon chegar aqui. Fala, meu amigo Marlon. Tudo Boa noite, bem? beleza? Tudo na paz, tudo tranquilo. E aí? E aí, animado para hoje? Último Finalização dessa dia, trilogia? já estou com saudade da trilogia, minha amiga. Vamos ter que arrumar outra. Verdade, daqui a pouco a gente bola outra aí. Deu muito trabalho pra gente, mas foi gratificante, certo? Com certeza, muita satisfação de estar finalizando hoje esse projeto que a gente teve, né? Isso aí, mandar um alô aí pro pessoal do YouTube, né, que tá assistindo a gravação, né, para vocês não ficarem esperando muito, né? Hoje a gente está chegando no nosso último episódio aí da nossa trilogia. Para você que não assistiu as duas primeiras, Mentalidade e Conhecimento estão disponíveis aqui no YouTube e também nos nossos e-books, que é só baixar, né? A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês baixarem. E se vocês ficarem até o final, tem uma surpresa também para todos que ficarem até o final, beleza? Certo, Marlon? Isso aí. Hoje tem bastante coisa, hoje a gente está. Mas eu tô bem animado para mostrar pro pessoal o que a gente desenvolveu. E hoje a gente fez um pouquinho diferente, a gente liberou o e-book antes do início da live, né, Leandro? Isso, o pessoal aí que quiser, o e-book já está disponível lá no nosso link, lá no Instagram. O pessoal que já quiser baixar o e-book, né, para acompanhar junto, né, porque como a gente vai falar de estratégia, tem alguns gráficos, algumas tabelas, então pode ser interessante acompanhar junto, né. No computador dá para acompanhar o e-book, né, e pelo celular acompanha aqui a live com a gente. Isso aí. Mas Vamos também, se começar, você Leandro? não conseguir, quiser ver, se o pessoal não conseguir, quiser ver depois, não tem problema não. A gente vai tentar passar o máximo das coisas aqui ao vivo para vocês. Isso aí. E quem Vamos? entrou, vem aqui no aviãozinho, manda pra galera, espalha isso aí, manda pra quem você acha que tem que estar aqui assistindo e vambora. Aquele amigo que pergunta para vocês qual o melhor investimento, qual é a bola da vez. Então, acho que essa live é específica para essas pessoas que acham que tem uma fórmula mágica. Isso aí. Vamos começar, Marlon? Vambora. Bom, então vamos lá. Último dia de trilogia do investimento. Estamos chegando perto do nosso precioso anel, né? É, a gente passou, recapitulando um pouco, a gente no primeiro episódio a gente moldou um pouco a mentalidade que todo investidor deve ter. Apresentamos 10 princípios, né, que todo investidor deve possuir. É claro que tem outros, mas a gente entende que esses são os que mais norteiam a mente de um bom investidor. Passamos pelo conhecimento, apresentamos o mercado financeiro, como funciona, né? Como interfere nos ativos de investimento, e agora a gente está chegando no pilar estratégico, né? Que é a estratégia. Como é que a gente utiliza toda essa mentalidade e esses ativos que nós conhecemos para montar uma carteira de investimento? Porque investir não é você descobrir um investimento só, né? Investir é que nem você chegar na farmácia e perguntar qual é o melhor remédio. Não sei, depende qual é a sua patologia. Então depende muito do que a gente está buscando, né? E então a gente dividiu essa estratégia, a gente botou algumas premissas, certo, Marco? Certo? E só para. Então, para a gente definir cada estratégia que a gente ia desenvolver, a gente primeiro escolheu o prazo de tempo para cada objetivo, para cada meta. A gente pode chamar isso de método das metas, né, Leandro? Isso Então aí. a gente acabou segregando aqui cada tipo de estratégia por três horizontes de tempo. Então a gente tem os de curto prazo, que é até 2 anos, então para as suas metas de até 2 anos. De médio prazo, de 3 acima de 2 até 5 anos. E de longo prazo, de 5 a 10 anos. A gente também acabou criando uma seção bônus, né? Que é a sua Isso. meta de aposentadoria ou de independência financeira, pode ser também, né? Isso, o seu investimento tem que estar atrelado à meta que você está buscando, né? E fora isso, ela tem que estar atrelada também com o seu perfil de investidor, que a gente considerou aqui nos nossos investimentos, né? Se você é um investidor conservador, né, não quer ficar muito exposto à renda variável, não está querendo
fica com aquele frio na barriga quando tem as oscilações no mercado. Se você é um investidor mediano, né, que você tolera um pouco mais de risco, mas nem não muito ruim, nem muitos riscos, e se você é um investidor arrojado, se você já tem uma tolerância maior com os riscos, né? E como é que a gente descobre, Marlon, qual é o nosso perfil de investidor? Então, a gente lá no e-book, a gente deixou algumas perguntinhas que aí você pode estar respondendo e marcando. Por exemplo, a gente tem a pergunta e tem a opção um, 2 e 3, ou um, 2, 3 e 4. Aquele número vai ser a sua pontuação. Então, você vai somando a sua pontuação e no final você tem o resultado. Por exemplo, vamos passar aqui as perguntas, Jana? Pode passar, Então vamos pode lá. passar. A primeira aqui. Caso suas aplicações sofressem uma queda superior a 30%, o que você faria? Então, um é se você resgataria toda a aplicação e aplicaria na poupança. Dois é se você manteria a aplicação aguardando uma melhora do mercado. Ou três, você aumentaria a aplicação para aproveitar as oportunidades do mercado. Aí você vai e anota qual o númerozinho que teve. Isso. A segunda opção é como está distribuído o seu patrimônio. Meu patrimônio não está aplicado ou está todo aplicado em renda fixa e ou imóveis. Opção um. Opção 2. Menos de 20% em renda variável, o restante em renda fixa e ou imóveis. Opção 3. Entre 25% e 50% aplicado em renda variável e o restante em renda fixa e ou imóvel. Opção 4. Acima de 50% em renda variável. Isso aí. Aí a última pergunta que a gente colocou é: em relação às aplicações e rendimentos, em quais as situações você se enquadra? Aí, um, conto com o rendimento das aplicações para complementar minha renda mensal. Dois, eventualmente posso resgatar parte das aplicações para fazer frente aos meus gastos. Três, contudo não tenho intenção de gastar no curto prazo e pretendo fazer aplicações regulares. Quatro, não tenho intenção de resgatar no curto prazo e ainda pretendo fazer aplicações regulares. Ou cinco, não tenho intenção de resgatar no curto prazo, mas não pretendo realizar novas aplicações. Então, com as respostas, você soma e aí a gente criou a tabelinha no final. Se Isso. você, somando, chegou até 4 pontos, você é conservador. Se você teve de 5 a 9 pontos, é moderado. Se sua pontuação foi acima de 9 pontos, então é arrojado. Isso. E a gente falou no episódio número 2 sobre conhecimento, e eu tenho certeza, quanto mais você conhece, né, dos ativos, mais você vai estar disposto a ser um investidor arrojado. Não necessariamente que você vá ser um investidor arrojado, mas você vai conhecer mais e vai entender mais para ter esse perfil de investidor arrojado, né? E observação também, quando você faz o cadastro numa corretora, eles são obrigados a apresentar o suitability para vocês, né? Que é que você tem que preencher um formulário maior do que esse, que o nosso caso aqui é um exemplo, onde você, parecido com esse, você vai preenchendo e lá eles vão te dizer qual é seu perfil de investidor e vão te oferecer produtos apenas destinados a seu perfil de investidor. Ou seja, se você preencher e for classificado como conservador, eles não vão te ofertar, por exemplo, ações, né? Porque não é para um perfil, não são ativos para um investidor com perfil conservador. O Guilherme respondeu aqui 333. Guilherme é um cara arrojado, né? Conhece. Galera que conhece mais, é que eu falei, o pessoal que vai conhecendo mais, vai se expondo mais aos poucos, também não precisa se expor de uma vez só, como a gente falou lá no conhecimento, né? É você conhecer o ativo e se expondo aos poucos a esse ativo, né? Porque de fato você só vai conhecer quando você se expor a ele. É isso aí, até para você sentir mesmo, porque às vezes você pode achar que você é um cara arrojado, mas aí que você vai aguentar as oscilações, mas quando você chegar naquele dia que tá tudo dando errado, aquele mar vermelho, você vê que você colocou um valor X e tá ali metade do valor na corretora, você começar a se desesperar, você vê que aquilo ali não é para você, né? Então você já vai tomar Exatamente. uma outra posição. Até a nossa pergunta aqui, a gente colocou se sua carteira cair 30%, né?
E o que a gente está assistindo agora, eu fui ver hoje, o Ibovespa tá, a queda dele esse ano é de 30%. Pois Né? é. Então acontece, isso vai acontecer. Na vida de um investidor, isso acontece, mas quando você sabe que investimentos em ações são para longo prazo, né? Não é para você resgatar agora, você fica tranquilo, você sabe que isso lá no longo prazo não vai interferir. Mas aí tem gente que também não vai conseguir dormir, mesmo se começar a pensar, ah, é longo prazo, mas não vai aguentar. E aí vai querer tirar tudo e botar na poupança, igual a primeira pergunta lá, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, você tem que conhecer o seu perfil de investidor para mergulhar nesse mundo dos investimentos aí. Pois é. E aí, vou Vamos, indo mais para a nossa parte prática de hoje, o que que a sim, gente fez? Nas simulações, a gente pulou o período máximo para cada horizonte de tempo, ou seja, curto prazo, a gente fez uma simulação para um investimento de 2 anos. Médio prazo, a gente fez simulação para 5 anos. Longo prazo, 10 anos. E aposentadoria, a gente fez para 35 anos. E isso. esse acho que vai ser o resultado que vai ser o que vai mais abrir os olhos de cada um que estiver vendo esse material aqui. Isso, como a gente falou desde o primeiro episódio, os seus investimentos eles têm que estar atrelados a alguma meta, né? E essas metas podem ser de curto prazo, até 2 anos, médio prazo, que a gente traçou, 5 anos, longo prazo, 10 anos, e aposentadoria com 35 anos, aqui no nosso exemplo. E a gente vai falar, porra, 35 anos é muito tempo. É um bom período, mas só que com certeza nós todos esperamos chegar e vamos chegar lá. Não, e se você parar para pensar assim, por exemplo, às vezes a pessoa começa a trabalhar com 22, 23 anos, vai se Sim. aposentar lá pelos 60 e poucos, então não é tão absurdo assim pensar nesse horizonte de tempo, né? Não, e também a gente está vivendo mais hoje um jovem de 65 anos, né? É um jovem, né, mesmo, né? Eu vejo, pô, por exemplo, meus pais, eu imaginava quase 70 anos, você fala, caramba, quase 70 anos é um idoso. Mas nada, são super ativos e estão aí aproveitando a vida. Exatamente. E para pontuar aqui os exemplos que a gente criou, a gente buscou simplificar. Então, por exemplo, a gente não considerou as taxas de corretagem, não considerou a taxa de administração, a gente considerou uma inflação flat, fixa para todo o período, porque a gente vai ver que tem alguns casos que a inflação vai influenciar aqui. A taxa Selic também a gente considerou fixa no período. E também Atual. a rentabilidade de todos os ativos a gente considerou fixa. A gente pegou o histórico deles e replicou para o futuro a ad eternum, só para ter uma coisa mais simples de demonstrar, até para todo mundo conseguir entender melhor, né? A nossa preocupação aqui é fazer um exercício de como se monta uma carteira de investimento para esses prazos, e dependendo do perfil, e qual é o comportamento, né? Mas a gente não teve a preocupação de aferir o quanto que vai estar a taxa Selic. Não, a gente só quer demonstrar como é que se monta uma carteira de investimentos. Né? Então a gente fixou, por exemplo, a taxa Selic atual de 3% e a inflação também de 2,2%, certo? Isso que é a inflação projetada para 2020 inteiro. Então a gente Isso, pegou isso, esse valor e colocou. E aí a gente usou também o CDI que está sendo usado, que é 2,9%. isso. Já. Só para. Pode Vai. falar, Marco. Não, pode seguir. Não, só para, antes de falar aí dos nossos percentuais, os índices que usamos, a gente utilizou para nos auxiliar na montagem, né, da nossa carteira teórica, a gente usou o aplicativo TradeMap, né, que também tem na web, né, www.trademap.com.br, né, a parte premium,